Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso de Ubuntu da Universidade W. Nós estamos aqui no nosso módulo 2 de imersão no Ubuntu, no qual a gente já viu tanto a interface gráfica, né, dos sistemas Ubuntu, a organização de pastas, né, que é comum aos sistemas derivados do Unix. Vimos algumas coisas sobre programas padrão, programas que podem ser instalados via interface gráfica e começamos a olhar o terminal, né? Já vimos alguns comandos básicos de terminal relacionados à manipulação de arquivos e pastas, questões relacionadas a usuários, acessos, impressão de arquivos, busca de arquivos, substituição, né, de informações em arquivos, né? E hoje vamos continuar com mais alguns comandos bem úteis de terminal. Vamos começar aqui pela questão da descompactação e compactação de arquivos. Se você está acostumado com o Windows, por exemplo, o formato que você talvez veja mais de arquivos compactados seja o RAR ou o ZIP, né? RAR você não vai ter aqui, né, no Ubuntu, mas você ainda vai ter ZIP, né? Você tem comandos que você precisa instalar, que a gente vai fazer essa instalação depois, para descompactar arquivos com extensão .zip ou compactar, mas o normal que você vai ver, né, o que você mais vai ver de arquivos compactados no Ubuntu vai ser essa extensão tar, né, que é o formato tarball. E especificamente, né, as compactações de tarball feitas com um aplicativo nativo do Ubuntu chamado gzip. Então a extensão final fica aquele tar.gz. Geralmente os arquivos compactados de Linux, né, de Ubuntu, você vai ver, vão ser sempre com essa extensão, porque ela é uma extensão que compacta melhor, né? O arquivo fica bem, realmente mais compacto, né, fica com um tamanho bem menor do que uma extensão zip, por exemplo. E aí, para você compactar ou descompactar o arquivo, né, as opções que você dá para o comando tar variam, né? O tracinho X é de extract, né? Então X para extrair um arquivo compactado e C para compress, né? Para comprimir um arquivo, uma pasta, um conjunto de arquivos. Então, se tem umas outras opções também, né, relacionadas a verbose, se vai forçar, se vai gerar uma pasta, né? Em geral, o que eu recomendo usar são essas opções: traço X ZVF para comprimir, para extrair, e traço C ZVF para comprimir. E aí você sempre dá primeiro o nome do arquivo comprimido, né, o .targz, mesmo quando você está criando ele, e depois o nome da pasta, né, que você quer comprimir, para gerar esse arquivo que você vai criar. Com zip e com unzip, né, os comandos é só zip, pasta, unzip, nome da pasta, mas é mais simples. Eu recomendo mesmo que usem o tar se vocês estiverem em Ubuntu. Uma série aqui de comandos interessantes relacionados agora a processos, né? Se você já usou alguma vez, né, o gerenciador de tarefas, né, do Windows, né, você vê que tem toda aquela listagem de processos que estão ativos, quanto de memória está consumindo, quanto está usando do próprio HD às vezes na execução dele. Você pode fazer isso no terminal do Ubuntu com o comando top, né, que vai listar ali todos os processos ativos e vai dar também um ID, né, uma identificação para cada um deles, né, o chamado PID, o ID do processo. Os usuários que estão executando aqueles processos, né, quantidade de memória está sendo consumida. E um outro comando, né, o top vai ser para todos os usuários e o PS vai fazer a mesma coisa só para o usuário ativo. E aí, né, se você quiser matar um determinado processo específico, né, que está rodando ali no fundo, você pode ver, né, pelo top ou pelo PS qual é o ID, né, qual é o PID desse processo, e dar o comando kill com o número desse ID, né, como você pode ver ali no print, tem sempre algum número, né, de mais ou menos 4, no máximo 4 algarismos.
E você dá kill, esse número, para matar aquele processo, né? E se você tem um programa, né, que está rodando e tem que vários processos ativos naquele programa, você quer matar tudo de uma vez, você dá um kill all com o nome do programa, tal como ele está escrito ali, né, quando você roda o top ou o PS, e aí você vai encerrar de uma vez todos os processos daquele programa. É uma coisa aqui muito interessante quando a gente está lidando, né, com o terminal, com bash, é a questão das variáveis de ambiente. A gente viu, né, numa aula anterior, a questão de você conseguir criar uma variável com um comando chamado export, mas você pode, essas variáveis, elas podem armazenar, né, não só talvez em números, elas podem armazenar caminhos de pasta, e isso se torna muito útil, né, quando você tem um caminho de pasta super longo que você quer ou fazer um CD para lá, ou fazer um CP, né, um copy, um move, qualquer outro comando, executar um arquivo, um programa que está lá dentro, sem precisar ficar digitando todo aquele caminho enorme da pasta. Você pode definir, né, uma variável para armazenar o caminho daquela pasta com o comando export e, né, apenas na seção atual, por enquanto, a gente vai ver no próximo módulo uma forma disso ficar permanente no seu terminal, mas naquela seção, aquela variável que você criou vai equivaler ao caminho de pasta que você deu, né? Se você usar o comando echo, que serve para você ver o valor de uma variável, você, né, acessa essa variável com um cifrão e no terminal ele vai imprimir qual é o valor dessa variável. E aí você pode dar o CD usando só o caminho dessa variável, o nome dessa variável, que vai equivaler a todo aquele caminho da pasta gigantesco. Por padrão, você já tem no Ubuntu nativamente algumas variáveis de ambiente definidas. A gente vai ver no próximo módulo como descobrir essas que já existem. Mas uma delas que eu posso citar é o home, né? Cifrão home, tudo maiúsculo, que armazena ali a sua pasta de usuário. Então, se você quiser fazer um programa que pode rodar, né, por exemplo, em diversos computadores, né, não necessariamente só no seu, você quer dar para o seu amiguinho rodar o seu programa, e você precisa fazer alguma coisa que esteja, que dependa da pasta de usuário, ou que seja relativa ao caminho da pasta de usuário, né, em vez de você escrever o nome da sua pasta de usuário, né, que não vai funcionar na máquina do amiguinho, você escreve o cifrão home, que isso vai substituir por qualquer que seja o nome da pasta de usuário da máquina que o programa esteja sendo executado. Então, isso é uma grande vantagem de você usar variáveis de ambiente dessa forma. E, né, além da gente fazer toda essa manipulação de arquivos e pastas no terminal, você pode diretamente executar um programa direto no terminal, né, em vez de só clicar no íconezinho, né, do atalho do programa lá no seu desktop ou dentro de uma pasta, você pode executar diretamente no terminal com o nome do programa. Né? Dei aqui dois exemplos. Vou abrir o Firefox no terminal, escrevo Firefox. Na última aula, na parte prática, né, a gente abriu o Gedit, que é o editor de texto. Simplesmente escrevi Gedit, o nome do arquivo que eu quero abrir, e ele abriu a partir do terminal. Mas você pode notar que quando você faz isso, né, enquanto a janela do programa estiver aberta, aquele terminal vai ficar travado, você não vai conseguir fazer mais rodar nenhum outro comando naquele terminal. Então tem uma forma de você deixar aquele terminal livre, mesmo enquanto a janela do programa que você abriu está aberta, que é colocando o e-comercial no final do comando de abrir o programa. E eu vou mostrar isso logo em seguida, antes da gente ir para a nossa parte prática da aula. Uma última questão que eu quero ensinar a vocês é como instalar programas via terminal do Ubuntu.
Então, a gente tem aqui o nosso comando apt-get, né? apt é a sigla Advanced Package Tool, é o comando padrão para instalação, né, de programas e pacotes via terminal. Geralmente, né, você vai ter que dar um sudo, né, porque é o superusuário que tem a permissão para instalar qualquer coisa no sistema. E, né, o apt-get tem, além, né, da opção de você instalar um programa, um pacote novo, você pode dar um update no sistema. Então, lembra quando a gente estava vendo a interface gráfica? Eu mostrei aquele ícone que tinha lá na dashboard, né, do atualizador do sistema, que você poderia clicar para ver se tem novas atualizações. Você pode fazer isso direto no terminal com o comando sudo apt-get update, né? Você vai baixar todas as atualizações do sistema direto pelo terminal. Você pode instalar um novo programa com sudo apt-get install, e aí você tem que saber, né, qual que é o nome que você tem que colocar para baixar um determinado programa. Você pode deletar, né, desinstalar esse programa com sudo apt-get remove e esse mesmo nome do programa. E você pode baixar atualizações, né, novas versões desse programa com sudo apt-get upgrade e o nome do programa. Então, né, a gente vai ver isso logo mais quando a gente for ver nosso exemplo prático. Né? A última coisa de terminal que eu quero mostrar é que, né, quando você pensa, né, em terminal e Linux, você vai pensar programadores lá, né, executando códigos, altos códigos no terminal, nas janelinhas pretas. E, de fato, né, o terminal tem uma ligação muito intrínseca com programação, né? Você tem diversos. O Ubuntu nativamente tem, né, diversos compiladores interpretadores de linguagens de programação muito usadas, né? Tem o compilador nativo de C++, Fortran, tem o interpretador de Python já instalado por padrão, né, no Ubuntu, tem pacotes de desenvolvimento que podem ser instalados, né? E aqui nesse print, né, eu mostrei aqui um exemplo de, né, uma compilação de um código em C++, né, chamando o compilador que é o G++, né, G++, o nome do arquivo, é o .cpp, traço O, né, para definir o nome do arquivo executável. Para quem entende um pouco de C++, sabe que ele tem que os códigos-fontes têm que ser compilados para gerar um executável, né? E na linha seguinte eu dou um ponto barra, o nome do executável, porque é assim que você executa qualquer coisa no terminal, né? Tem esse padrão. O ponto a gente já viu que ele significa a pasta atual que você está, né? Então ele significa meio que aqui, né? Aqui onde eu estou, aqui nessa pasta, e o barra execute. Então o ponto barra é aqui execute, nome do arquivo executável. Então ali nesse print eu estou compilando e executando um programinha em C++ simples no terminal. Né? E se fosse no Python, né, que é uma linguagem interpretada, você tem que chamar um interpretador, né? No caso aí eu tenho o Python 3 instalado, por exemplo, então eu chamaria Python 3, né, o nome do meu script de Python.py. Então, antes de eu falar sobre o Tmux, vamos dar uma olhada aqui no nosso terminal. Fazer aqui a transição. Tá, então, né, na última aula prática, a gente tinha, né, essa aqui dentro da nossa pasta de documentos, uma pasta aqui, músicas, e uma série de arquivos, né, que a gente criou e manipulou. Eu sei que não vai fazer muito sentido, mas vamos mover esses arquivos para dentro dessa pasta músicas. Então agora está tudo dentro de músicas. E, né, vamos ver aqui um exemplo da primeira coisa que a gente viu na aula, que foi a compactação. Né? Vamos usar aqui o nosso amigo tar. Como a gente quer comprimir, né, a gente vai usar a opção C, ZVF. E vamos comprimir num, sei lá, exemplo.targz, né, o nome do arquivo que eu escolho, a nossa pasta músicas. Então,
Rapidinho, né, ele comprimiu tudo. Se eu der um ls, eu vou ver agora que eu tenho meu arquivo comprimido targz, que deve ter lá dentro, né, a nossa pasta músicas com os nossos arquivos lá dentro. Se eu abrir aqui a minha pasta Documents via interface gráfica, eu vejo aqui, né, o meu arquivo comprimido. Se eu der 2 cliques nele, vou abrir aquele gerenciador de compactações que a gente viu, né, em aulas anteriores. Ver aqui o que eu tenho ali comprimido, a minha pasta músicas, que dentro dela tem uma pasta sambas e os 3 arquivos. Então eu posso, né, extrair aqui via Archive Manager, ou eu posso extrair via tar mesmo. Vamos supor que vou remover a pasta músicas original. Tenho aqui só o meu arquivo targz, tá? Então eu vou, né, extrair ele, xvf, né, o x de extract, nosso arquivo exemplo, e o caminho da pasta aqui mesmo, né, o nosso pontinho. Por padrão, né, ele já vai extrair na pasta atual. Então, se eu der o ls agora de novo, eu tenho ali a minha pasta músicas, que vai ter, né, tanto a pasta sambas quanto o arquivo ali, os 3 arquivos ali dentro. Então, o próximo item que a gente viu foi a questão dos comandos relacionados aos processos, né? Eu posso rodar aqui um top, né, que a gente vai ver aquela tela, né, de processos que estão sendo executados. Não tem nada aqui de mais rodando, né, na minha máquina virtual. O que mais está consumindo memória é o próprio top, né? Mas você vê que tem aqui um PID relacionado à própria execução de cada processo que está ativo, né, no meu terminal. Vou dar aqui um Ctrl Shift T para abrir outra aba. Então, aqui nessa aba do terminal, eu tenho o meu top rodando. Vamos supor, né? Enquanto eu tô, vamos verificar ali, né, como a questão dos processos vai alterando. Vou abrir aqui, né, o Firefox. Ele vai abrir aqui o nosso navegador para o nosso acesso à internet. Você pode ver, né, que o terminal aqui já está travado. Eu não tenho como digitar um outro comando ali no terminal enquanto o Firefox está aberto. Então aqui, né, posso usar o Firefox, acessar a internet. Se eu quisesse, ele até demora um pouquinho para fechar com o pouco de RAM que eu coloquei nessa máquina. Se eu quisesse que o meu terminal ficasse destravado enquanto eu uso o Firefox, nota que ele até já colocou ali, ele até abriu mais rápido dessa vez, ele até já colocou aqui o processo, né, que foi aberto, né, ele meio que joga esse processo para o background, né, para o fundo. E aí se eu for ver aqui, né, no meu top, opa, olha ele aqui, olha o PID dele. Cadê o Firefox? Tá aqui, né, o 4522, que é o Firefox que está rodando, né, no background. Se eu quisesse, então, fechar, né, puxa, travou o Firefox, ai meu Deus, o Firefox trava o tempo todo, né? Quero matar o processo, travou tudo, deu ruim. Então eu posso dar um kill no 4522, que é o PID dele. E ele fechou, né? Você pode ver que não está mais aberto aqui o nosso amigo Firefox. Esse PID aqui, o processo não existe mais aqui, né, na relação dos processos. Então, matei ali, encerrar a tarefa, né? Matei de uma vez ali na base da força. Posso dar um Q aqui no top, né? O Q é de quit, para sair. E em seguida vamos dar uma olhada naquela questão de variáveis de ambiente também que a gente falou na aula de hoje. Né? Então, eu estou aqui na pasta Documents, né, documentos. Se eu der um CD acessando a variável de ambiente Home, ele vai mudar para a nossa pasta Home, né, que é como se acessa essa variável de ambiente. Vamos supor, né, que eu tenho um caminho de pasta todo longo que eu quero
definir como uma variável de ambiente, vou chamar ela de myvar, e ela vai ser igual a, né, a partir da home, aquele caminho de paz que a gente vinha vendo anteriormente, /run. Então, esse daqui eu vou chamar isso de myvar. Então, criei essa variável, né? Se eu der aquele comando echo no myvar, ele vai me mostrar que é esse caminho de pasta. Então, eu posso agora dar um cd para o myvar e ele vai direto para lá. Né? Se eu tivesse um caminho de pasta muito mais longo, eu teria essa facilidade. É claro que se eu for para uma outra seção do terminal, esse cara não vai mais estar, né, definido, né, esse myvar. Ele só vai existir nessa seção do terminal. Tem uma forma da gente tornar essas variáveis de ambiente permanentes, que a gente vai ver no módulo 3. Então, por enquanto, vamos retornar à nossa apresentação. Vou dar um clear aqui. Para a gente ver aqui o nosso último tópico desse módulo 2, que é o Tmux. Ele é uma ferramenta bem interessante para manusear o terminal do Ubuntu, que te permite ter múltiplas janelas de terminal numa mesma sessão. Que geralmente, né, o que você precisa fazer? Né? Criar novas abas, né? Você precisa ficar scrollando de uma aba para outra e cada aba vai ser uma seção diferente. O que isso quer dizer? Vai ter as suas próprias variáveis de ambiente, né? Uma variável de ambiente carregada numa aba não vai estar carregada na outra, seria que carregar de novo. E, né, você tem que ficar mudando de janelinha e não é tão simples quanto você ter tudo, né, na mesma janela ali na sua frente. Então, o Tmux facilita muito nesse sentido. Não é uma coisa que eu pessoalmente uso, mas está aí a opção para quem gostar de usar. Né, você precisa instalar ele com o sudo apt-get install. E, né, os comandos básicos dele são, né, o de dividir a janela na horizontal e na vertical, né, com Ctrl B e apertando ou as aspas duplas ou a porcentagem. Então, vamos tentar demonstrar aqui, né, no nosso terminalzinho. Você inicia uma sessão no Tmux, né, só chamando ele. Essas sessões podem ser nomeadas, né, você pode dar um nome para essa sessão. E vamos supor, né, que nessa sessão você dividiu a tela em 4 partes e já configurou um monte de características específicas. E você quer, né, sempre que você quiser usar o Tmux de novo, voltar para essa divisão, né, em 4 partes, do jeito que você configurou. É para isso que serve você salvar a sessão, que ele sempre vai voltar para daquele jeito que você deixou. Né? Eu vou abrir aqui o Tmux sem nada de especial. Entramos aqui no Tmux. Essa barrinha ali inferior, né, você pode configurar ela. Tem diversas formas de você configurar, usar algumas cores, colocar um monitor de uso de bateria, né, se você estiver no notebook, monitores do sistema. Tem várias formas de customizar o Tmux, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas, né, a gente pode ver aqui, né, o Ctrl B com as aspas duplas. Com as aspas duplas, que é a divisão vertical ali da tela. Né? O que você tem que fazer para isso funcionar? Você tem que apertar o Ctrl B, soltar e depois apertar as aspas duplas, né? Que no seu teclado provavelmente vai ser Shift, né? E a tecla das aspas. Não tem problema, você aperta, seleciona o Ctrl B, solta e depois, né, o comando lá do split, que para o horizontal, no caso, seria, né, da porcentagem. Então, eu vou apertar Ctrl B e o símbolo de porcentagem, né, que eu precisei dar um Shift aqui na tecla de 5 do meu teclado, que ele fez aqui um split, né, da tela. Então, com isso eu posso ter, né, trabalhar, né, nesse mesmo terminal esse monte de janelas e ficar transitando, né, entre elas
né? Se eu apertar Ctrl B, setinha para cima, eu venho aqui para o terminal de cima. Ctrl B, setinha para baixo, eu venho para esse de baixo aqui da esquerda. Ctrl B para setinha para a direita, eu vou para ali para aquela seção da direita. Então eu fico transitando facilmente, né, entre um terminal e outro. Posso sair rodando um monte de coisas ao mesmo tempo aqui, né? Vamos supor que eu quero ver aqui em cima, né? Vou colocar aqui, vou dar um PS, né, para ver os processos ativos do meu usuário. Então vou dar um top e posso ficar aqui controlando, né, no top o meu consumo, né, de memória, enquanto eu estou aqui embaixo executando rodando um monte de programas, fazendo um monte de coisa. Então aquele teste que a gente fez antes de abrir o Firefox, né, para ver o PID dele surgindo ali no top, a gente pode fazer aqui no Tmux, sem, né, tirar os nossos olhos ali do top, né? Ele abriu esse processo 4790. Então, né, posso continuar de olho aqui no top, enquanto eu rodo outros comandos em outra janela de terminal usando o Tmux. Vocês podem aí, se tiverem interesse, pesquisar todo esse processo de customização, né, das janelas do Tmux. Tem várias opções aqui para deixar opções estéticas, né, e de informações mesmo úteis que você pode colocar para ele exibir na janela. Que não é o propósito aqui, mas que, se você quiser, você pode ter. Bom, então, nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Para a gente encerrar essa aula, né, mais uma vez, referências das aulas passadas, né, o nosso guia de iniciante do Ubuntu, e também, né, um guia muito útil de 500 comandos do Linux, todos com a sua explicação, que eu achei bem legal, né, da Linux Brasil, que tem... quando ele diz que é mais de 500 comandos, é porque ele inclui, né, todas aquelas variações com traço P, traço A, traço R, tudo como um comando diferente nessa lista de 500. Então, né, tem essa tramóia aí, mas é um documento muito legal se vocês tiverem interesse em se aprofundar. Então, nessa aula, né, a gente viu, nesse módulo, né, como um todo, a gente viu tanto a interface gráfica do Ubuntu, a toda a estrutura de pastas, comandos de terminal para manipular arquivos, instalamos programas, discutimos sobre trocas de usuário, acesso remoto, permissões, e vimos alguns recursos mais avançados do terminal de Ubuntu, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo, das aulas desse módulo, e a gente se vê no próximo módulo, que vai tratar de Bash. Então, vejo vocês lá. Até a próxima!